O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. O pastor ele guarda o rebanho, o verdadeiro pastor ele guarda com a sua vida o rebanho. Então ele luta contra todas as feras que tentam matar ali as ovelhas. Aí o Senhor agora se compara a um pastor que vai guardar o seu rebanho. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. Isso foi tirado da profecia de Jeremias, lá no capítulo 31. Ouvir nações a palavra do Senhor, anunciá-las nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo e guardará qual pastor a seu rebanho. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Reflexão do dia. Hoje, dia 1º de abril de 2023, quinta semana da quaresma, sábado, cor litúrgico roxo. Então encerra assim esse tempo de quaresma e começamos agora a Semana Santa. Esta semana que está dentro da quaresma, mas é a Semana Santa, domingo de Ramos. E nós vamos ver então a morte e ressurreição do Senhor, que nos causará efeito certamente, refletindo sobre a necessidade de seguirmos o que nos manda o Senhor Jesus. Santo do dia, São Ludovico Pavone, doou-se total e concretamente pelos jovens. Criou e organizou situações de acolhimento aos jovens, dando-lhe profissão, estudo. São Ludovico Pavone, isso lá nos anos de 1847, mais ou menos. A sede pela salvação das almas habitava no coração de São Ludovico Pavone. Senhor, que meu coração seja incendiado pelo ardor de evangelizar, dai-me o teu Espírito Santo com cada um dos seus dons. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Vamos ver em Ezequiel, capítulo 37, de 21 a 28. Ezequiel, ele profetiza aí nos anos 530, mais ou menos, antes de Jesus. Então nós estamos falando de um tempo onde o povo de Israel estava no exílio, foram deportados. Então já não tem templo, não tem nada. E o profeta Ezequiel, ele profetiza que o Senhor há de reorganizar a nação de Israel. Há de reorganizar. Porque o Senhor Jesus vem, né? Precisava do povo, precisava ali da nação reorganizada. Como isso realmente aconteceu poucos anos depois dessa profecia de Ezequiel. Vamos à profecia. Assim diz o Senhor Deus, eu mesmo vou tomar os israelitas no meio das nações para onde foram. Vou recolhê-los de toda parte e reconduzi-las para a sua terra. Então isso aconteceu imediatamente depois que o profeta acaba de profetizar. Então nós vamos ver a reorganização do povo de Israel, que pela autoridade do rei pagão, ele autoriza, sensibilizado pela presença de Deus, que o povo volte para reorganizar a nação de Israel. Mas também, nesta profecia de Ezequiel, nós olhando teologicamente, você vai ver que ela também transpassa o tempo da reorganização de Israel, para que fosse necessário tudo isso para acolher Jesus, né? Então, passa também na linha do tempo e nós estamos vendo como será no futuro, na segunda volta de Jesus também. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos, como estava antes, né? Os filhos de Davi, assim que Davi morreu, assumiu Salomão, que ainda conseguiu manter a união de Israel, mas depois que Salomão morreu, os filhos de Salomão brigaram entre si, foi dividida a nação, o reino do norte, o reino do sul. Isso enfraqueceu demais Israel, que acabou sendo dominada por Nabucodonosor, e o povo foi então todo deportado para a Babilônia.
não se mancharão mais com os seus ídolos e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo pecado que cometeram em sua infidelidade e os purificarei. Eles serão um povo e eu serei o seu Deus. Então era necessária essa reorganização de Israel. Eu volto a dizer que Ezequiel está profetizando para um tempo de Jesus, na primeira vinda, mas também está profetizando para a segunda vinda de Jesus. Meu servo Davi reinará sobre eles. Mas como? Davi já teria morto muito tempo atrás, já estava morto. Então ele quer dizer, meu servo Davi, um descendente de Davi, né? Reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Isso acontece na primeira vinda de Jesus. E agora o povo de Israel não reconhece o Senhor e leva-o para a morte, né? De cruz. Ali crucifica o Senhor que se fez homem, que habitou no nosso meio. Mas tudo isso era necessário, porque quando eles mataram Jesus na cruz e Jesus desce à mansão dos mortos, vence ali a força única de Satanás, que era o domínio sobre a morte, e na mansão dos mortos Jesus ressuscita, dando-nos a vitória sobre a morte. Aquele que morre com Jesus ressuscitará com Jesus. Então essa profecia, meu servo Davi reinará sobre eles, haverá para todos eles um único pastor, viverão segundo os meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática, transpassa o tempo e nos leva à segunda vinda gloriosa de Jesus. Habitarão no país que eu dei a meu servo Jacó, onde moravam vossos pais. Ali habitarão para sempre, também eles com seus filhos e netos, e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. E eu o estabelecerei e multiplicarei no meio deles, colocarei meu santuário para sempre. Nós sabemos que hoje o santuário já nem existe lá, né? O templo do Senhor lá em Israel não existe, ficou pedra sobre pedra desde os anos 70 depois de Jesus, que foi tudo destruído. Então, esta profecia certamente não fala do templo, do santuário, mas fala da igreja, fala desse tempo que nós vivemos hoje, dessa união. Cada igreja, cada coração é esse santuário que o Senhor estabelece para sempre na pessoa de Jesus. Um reino para as nações, não só agora para Israel. Né? Por isso que não tem templo, por isso que não tem arca, por isso que não tem sacrifício. Né? Isso não é coincidência. Foi tudo no plano do Senhor, porque a morte de Jesus, o Cordeiro perfeito, foi o único sacrifício necessário e é eterno. Então não há mais a necessidade daquele sacrifício no templo para expiação do pecado, porque temos a crucificação, a morte de Jesus. Por isso que a igreja sempre lembra com a cruz este momento. E o profeta continua falando, ainda olhando para o tempo futuro, onde na segunda vinda de Jesus. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Farei deles uma nação única. Que possamos estar unidos no nome do Senhor Jesus. Somos o teu povo, Senhor. Cuida de cada um de nós. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. E dai-nos, Senhor, a firmeza de caminhar em vosso caminho, como destes a São Ludovico Pavone, também essa sabedoria, esse espírito firme, que possa também, a seu exemplo, nós nos firmarmos na decisão de acolher Jesus no nosso coração e anunciar e resgatar almas para o Senhor. Evangelho. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 11, 45 e 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. O que Jesus fez na casa de Maria, ressuscitou Lázaro. Lembra? Né? A ressurreição de Lázaro. E isso se espalhou fortemente entre os judeus. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes, os fariseus, reuniram o conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Ou seja, se nós deixar que isso se aconteça, muitos vão crer nele. A preocupação era essa deles. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função daquele tempo, do ano, né? Então, o sacerdote ele tinha a unção, um munus, né, que recebia o Espírito Santo. Ele disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que todo o povo perecer, né? Ou perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, pelo mundo, né? Por cada um de nós. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. Então, se Jesus não tivesse morrido, né, e ressuscitado, nós não teríamos a igreja. Essa palavra não chegaria até gente. A salvação ficaria ali em Israel, pronto. Aquela geração do tempo de Jesus estaria salva e todos nós não experimentaríamos esse tempo de misericórdia. A partir desse dia, as autoridades judaicas começaram a tramar, né, tomaram a decisão de matar Jesus. Né? Então nós vemos que, na medida em que nós nos comprometemos também com o Senhor Jesus, as pessoas começam a tramar também contra a gente. Foi o evangelho de ontem, a liturgia de ontem, onde por 3 vezes tentaram apedrejar Jesus. Então cada um que dava testemunho de Jesus era perseguido. Assim foi com Lázaro, que ressuscitou. Depois os mesmos judeus, a religião da época, mataram Lázaro e perseguiram cada discípulo de Jesus, apóstolos, mataram cada um deles. Então é assim, e continua até os dias de hoje. Até os dias de hoje, o Santo Evangelho incomoda, o moral evangélico, judaico, cristão, incomoda muitos corações que querem viver na devassidão, querem viver na liberdade total, na condenação do corpo. O corpo já está condenado, irmão. Não tem como, o corpo nosso é refém do pecado. Se eu der vazão a isso tudo, todos os meus pensamentos, se eu der vazão a todos os pecados que pretendo praticar, né, que salvação terei? Então eu tenho que estar contido no Espírito Santo, eu tenho que estar freado na presença de Jesus, para que, santificando a minha carne, eu autorize que o Espírito Santo esteja em mim. Aí sim, vou conviver com Deus, resistir ao pecado até o dia da minha morte, para merecer ressuscitar com o Senhor Jesus. Mas voltando aqui ao texto do Evangelho, finalizando ele no seu versículo 54. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Por isso o quê? Devido a essa trama de todos que queriam matar Jesus. Jesus sabia que ele teria que ser crucificado na Páscoa. Ele teria que ser crucificado ali, né, na sexta, sábado e domingo. Então ele se escondia. Ele não pode antecipar assim a sua morte. Por isso, ele não aparecia mais em público. Retirou-se a uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Aí eles procuravam Jesus. E ao reunir-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Essa pergunta
que os judeus fazem, né? As pessoas, será que ele não vem para a festa? É a mesma pergunta que esta geração faz agora. Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que ele vem? Né? Então, vamos ficar atentos, pois o Senhor há de voltar. O Senhor foi a festa. Tá? O Senhor, ele voltou, por isso foi crucificado e nos trouxe a liberdade espiritual, né? Nos trouxe a vida eterna. E agora, na mesma forma, nós estamos aguardando. Será que o Senhor não vem para a festa? Será que a segunda vinda de Jesus é tudo mentira? Né? É coisa da igreja só? Será que não tem essa profecia? Não vai se concretizar? Mas irmãos e irmãs, eu falo, vai. E o Senhor está às portas. Ele vem, né? Está já no meio de nós e vem em santidade, em glória, para resgatar as almas que se mantiveram firmes diante da tentação do pecado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. A nossa maior missão é todos os dias, através do Reflexão Diária, revelar para nós os mistérios da liturgia da palavra. A primeira leitura, a segunda leitura, o Santo Evangelho, o Santo do Dia, o Salmo responsorial. Analisamos tudo isso e estratificamos a vontade de Deus para cada um de nós. E hoje o Senhor vem nos pedir para mantermos firmes, porque o Senhor vem. Né? Aquela pergunta, será que ele não vem para a festa? O Senhor vem, o Senhor está voltando em glória para nos resgatar. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.